Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Mendes e hoje eu quero falar sobre uma dica clínica, na realidade um conceito de biomecânica que é muito importante para os casos de extração e retração anterior. Como que a gente faz? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Quando que eu extraio? Eu extraio antes de alinhar os dentes? Eu extraio, faço a extração depois? Que momento que eu faço a extração dos dois premolares? Eu extraio primeiro o premolar, eu extraio segundo o premolar? O que eu tenho que fazer nesses casos? Super dica para vocês, como sempre, depois da vinheta. Primeira coisa que é muito importante quando a gente vai fazer extração de premolares para os nossos casos. Lembre, mandou extrair, não tem mais volta. Tenha tranquilidade e certeza e convicção que aquilo é o melhor para o seu paciente. Ah, eu vou extrair para conseguir espaço. Tá errado. Não é só para conseguir espaço. Você tem que finalizar os dentes com uma oclusão adequada, com as guias da mastigação, com o canino superior, a distal do canino inferior. Se você não viu relação canino, se você não viu linha média, pode parar que você não tinha que estar extraindo ainda. Não é só por causa de apinhamento que a gente faz a extração. Apinhamento é um dos fatores, mas você não pode, não tem espaço no inferior, extrair um premolar, colocar para alinhar e nivelar e desviar totalmente a linha média inferior. Primeira coisa, tenha convicção do que você está fazendo na hora de extrair. Se você está solicitando a extração do lado inferior do lado esquerdo e do lado inferior do lado direito, porque você sabe que aquele caso é um caso que eu vou finalizar a relação do arco superior com o inferior em chave de classe 1, dos caninos, chave de classe molar, tudo certinho, com a linha média centralizada, go for it, meu. Vai lá, tá tudo certo. Cuidado para não fazer uma retração muito grande, se for um caso de 4 extrações. Casos de classe 3, a gente faz extração de inferior. Cuidado! Se você vai pensar em só extrair premolar inferior, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Se o paciente tiver um pogônio um pouco forte, você vai acentuar esse pogônio, que a hora que você puxar os incisivos para trás, o pogônio estava lá numa posição adequada, e você acaba puxando ele para trás e ele fica um pogônio muito pontudo. Frases do Dr. Eduardo Santana, professor da FOB USP. É muito difícil corrigir isso cirurgicamente. Muito cuidado, porque fica muito difícil para o cirurgião corrigir essa posição desse pogônio depois que você faz a retração do inferior num paciente classe 3. Então não é tão simples fazer extração do inferior em paciente classe 3 só do inferior. Dá para fazer? Dá, mas olha o pogônio do paciente. E se for mulher, evita. Combinado? Quando que eu extraio primeiro premolar, quando que eu extraio segundo premolar? Primeiro fator é, lógico, eu vou ver se o dente está totalmente rígido. Hoje em dia nós temos mini implante para auxiliar no controle de ancoragem. Então, para mim, mecanicamente, não faz tanta diferença extrair um primeiro ou um segundo premolar. Se eu tenho um segundo premolar totalmente cariado, que é uma prótese, e eu preciso fazer a extração, eu vou tender para aquele, e se eu precisar de uma ancoragem maior da região, eu vou colocar um mini implante. Dá para fazer esse conceito no molar? Molar é maior do que o premolar. É mais arriscado de você não conseguir fechar totalmente esse espaço. Eu já tomaria um pouquinho mais de cuidado se você pensa em fazer isso. Vou substituir a extração de um premolar para a extração de um primeiro molar. Eu sou um pouco mais conservador nesse aspecto. Eu sei que tem outros colegas que não são tão conservadores e fazem. Eu sou mais conservador e eu acredito que eu vou comprar um problema que não é meu. Muitas vezes a decisão, se eu não quero trabalhar com mini implantes, vai ser o quanto eu quero fazer a retração. Vamos supor, eu quero fazer a retração 3,5 mm de cada lado desse premolar, né? Então 3,5 mm do lado esquerdo, 3,5 mm do lado direito. Qual é o dente de seleção? Primeiro premolar. Eu faço a extração do primeiro premolar e vou fazer a retração sem me preocupar com o controle de ancoragem. Eu não quero retrair tanto, eu quero retrair 2,5, 3 mm dos incisivos de cada lado. Qual que eu vou extrair? O segundo premolar. Por quê? Porque eu vou ter uma tendência um pouco maior de mesializar os molares, que eu tenho mais dente na anterior do que na posterior, para fazer então essa mecânica de fechamento de espaço. Isso falando por exemplo, do arco superior. Mecanicamente, quais são as dicas que eu posso te passar? Primeiro, se eu estou fazendo extração por conta de apinhamento e eu preciso então dissipar esse apinhamento, primeiro eu faço a extração. Aí eu faço a retração inicial do canino para criar espaço para alinhar os incisivos. Muitas vezes eu nem colo o bracket nos incisivos nessa situação.
Então eu tiro o premolar, puxo os caninos para gerar espaço suficiente para alinhar os incisivos, travo o canino com um conjugado, aí eu vou e faço o alinhamento e nivelamento, chego no fio retangular, 18 por 25 ou 19 por 25, e aí sim eu finalizo a retração. Se eu tenho apinhamento, primeiro eu vou fazer a extração para dissipar aquele apinhamento, uma parte da retração. Eu não preciso retrair o canino até o premolar. Eu vou retrair o canino só o suficiente para criar espaço para alinhar os incisivos. E aí eu termino de alinhar e nivelar, chego no fio espesso, pelo menos um 18 por 25, de preferência o 19 por 25, para aqueles que usam o slot 22 por 25. Finalizo a retração para finalizar o fechamento de espaço. Se eu não tenho apinhamento, Lucas, eu não tenho apinhamento, eu não vou fazer extração então antes? Claro que não. Se eu não tenho apinhamento, eu vou seguir o alinhamento e nivelamento, porque eu não tenho apinhamento, e aí eu vou fazer a extração dos premolares com um fio rígido, um fio espesso, e aí sim fazer a retração da bateria anterior. Posso fazer retração com fio níquel titânio? Não, não pode. Não pode. Mas não faça, você vai ter problema. O fio de níquel titânio não tem resistência suficiente para segurar o arco planificado e você vai ter um excesso de extrusão dos incisivos. Então, não pode fazer a retração da bateria anterior com fio de níquel titânio. Posso fazer com fio redondo? Só se você souber muito o que você está fazendo. Porque eu só conheço algumas pessoas que têm conhecimento muito preciso de mecânica, que sabem o quanto da retração vão fazer com fio redondo para diminuir a inclinação dos incisivos até a inclinação adequada para daí entrar com fio retangular. Se você não sabe o que eu estou falando, esquece fazer retração com fio redondo. Ah, mas e a retração inicial de canino? Essa é uma exceção, que você vai colocar só o segmento, né? Então, o arco segmentado, que você põe lá um fio 0,16 de aço, só para fazer aquela retração inicial do canino. O que mais que você pode dar de dica? Tem a dica de você fazer a acentuação da curva de SP do arco superior, que você já gera torque nos incisivos para você fazer o controle tanto de extrusão dos incisivos quanto o controle de lingualização desse incisivo, que tá nesse outro vídeo que eu vou pôr o link aqui em cima, que eu explico um pouquinho mais detalhado como que é essa questão do uso da reversão e acentuação da curva de SP para auxiliar tanto num torque resistente quanto a evitar a extrusão dos incisivos. Outra dica para vocês: uso gancho bola, uso gancho soldado. Como que eu faço para fazer uma mecânica de retração adequada com relação a como puxar? Eu, como vocês sabem, faço uso do gancho soldado. Eu soldo o gancho para não ter problema. Se você faz uso do gancho bola, minha sugestão é conjugue de canino a canino, porque o gancho bola pode soltar, vai encostar no canino e vai distalizar. Ah, mas eu dou ponto de solda. Pode acontecer, mesmo assim com ponto de solda eu já tive. Ah, mas eu faço uma dobrinha ali que trava, e aí não vai. Eu já tive caso que eu fiz a dobrinha e mesmo assim o danado do gancho escorregou. Porque é um mês, são 2 meses, são 3 meses que o paciente fica com aquilo lá, não é na hora. É o dia inteiro ali, ele coloca o elástico, ele tira um elástico, por exemplo, de classe 2 em cima daquele gancho, e vai passando o tempo e aquele gancho vai soltar e vai escorregar. Então eu prefiro, se eu vou trabalhar com gancho bola, eu prefiro conjugar de canino a canino, ou a outra opção é trabalhar direto com um gancho soldado e fazer a retração no gancho soldado direto. E aí fica um pouquinho mais fácil, um pouco mais tranquilo, e você evita esse risco de abrir um diastema entre canino e lateral, que às vezes incomoda demais. Corrente de molar a molar, posso usar? Pode! Qual é o problema do corrente de molar a molar? Ele faz mais força do que só o corrente de molar ao gancho. Então, você arrisca que o arco não tenha força suficiente para segurar o arco plano e você acabe perdendo um pouco da planificação do arco e que os incisivos extruam. Se você quer colocar corrente de canino a canino, só fica de olho nisso. Se você precisar, você vai ter que fazer a acentuação da curva de SP do arco superior e reversão do arco inferior. Se você sabe disso, pode fazer corrente de molar a molar, mete bronca, não tem problema, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você esteja vendo toda a consulta que aquele arco está plano, desde que você adicione um pouquinho de curva de SP no arco superior e reverta um pouquinho no arco inferior, pouquinho, para manter essa resistência e mantenha o arco plano. O que mais que dá para falar sobre a questão de retração? Como é uma mecânica de deslize, no final do tubo vai começar a sair a ponta do fio. Sempre confira. E avise o paciente que essa ponta vai começar a sair lá na distal, que ele não precisa esperar a próxima consulta, que é só vir para você
dar aquela cortadinha com corte distal e resolver o sofrimento do paciente. Então avise o paciente que se o fio tá saindo lá na ponta lá atrás, significa que tá fechando o espaço. É uma grande coisa pro paciente dar uma passada no consultório e falar, ó, a ponta tá cutucando lá atrás no último dente, eu preciso cortar o fio. Avisa o seu paciente, que daí ele vem pro seu consultório, você só corta o fio, você fica feliz, você dá um high five com ele que tá fechando o espaço, uhul, toma uma água, bate um papo, e ele vai embora e você já dá aquela animada no seu dia, porque aquele paciente tá fechando o espaço da retração, mostrando que você é um super, mega, ultra, top ortodontista, que manja tudo de mecânica. Lucas, o que mais de dica? Super dica. Essa é uma das maiores dicas e eu deixei agora pro final para você que vê até o final os meus vídeos. Toda consulta que você tá fazendo com paciente de retração, só nós dois, que você chegou até o final do vídeo para assistir, toda consulta que nós estamos fazendo a retração, toda consulta tem que tirar o arco. Tira o arco do paciente. Por quê? A hora que você tira o arco, às vezes o paciente mordeu uma bala, mordeu alguma coisa e ele não te falou. Você sente que o arco está enroscando e ele não está deslizando. E aí você não adianta você colocar força ali no elástico, ele não vai deslizar. Se ele não deslizar, ele não vai fechar o espaço. Então, o que que você faz nessa hora? Se você puxa o fio e você vê que ele está enroscando, você insere o fio de novo e você vê que ele está enroscando, você pode fazer a anodização, que é um equipamento, tem tipo um ácido, um negócio maluco lá que vai corroer um pouco o arco na região posterior. Ou você pega uma broca, aquela pedra branca, com uma peça de mão reta, e você desgasta um pouquinho a região posterior e depois dá um polimento com as borrachas de polimento de metal para dar um polimento ali na região posterior do arco e insere de novo. A hora que você coloca de novo, você vê que aquilo entra liso. Igual faca quente na manteiga, passou ali, igual faca quente na manteiga. Você vai levar... Você sente que aquilo agora vai fechar. Então, dica pra você que vê que até o final dos vídeos, tira o arco. Ele tem que tá entrando e deslizando, senão é uma mecânica de fechamento de espaço por deslize. Se o arco não estiver deslizando, não vai fechar o espaço. Combinado? Super dica essa, né? Um forte abraço. Se curtiu esse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e marca o sininho. Tem que marcar o sininho também. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.